Jesus é digno de glória, de honra, de louvor. Aleluia. Queridos irmãos, quero que os irmãos me abençoem e orem por mim. Se você deseja que o Senhor fale o seu coração, peça ao Senhor, não peça a mim, porque eu não tenho nada, eu não posso nada. Porque a nossa dependência é totalmente no Senhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a necessidade de cada um, não é? Conhece o profundo e o escondido, o Senhor conhece. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus nesta noite, eu como instrumento nesse instante para falar a palavra do Senhor, então peça ao Senhor: Senhor Jesus, abençoa o irmão que vai falar nesta hora, usa o Senhor como instrumento, envia o alimento que nós estamos precisando, Senhor, para fortalecer a nossa vida, em nome de Jesus. Eu abençoo este irmão em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Queridos, hoje é um dia maravilhoso, onde podemos mais uma vez celebrar a ceia do Senhor. Lembrando que, quando é que vai acabar a celebração da ceia do Senhor? Quando? Só quando Ele voltar, né? Então, até que Ele venha, nós vamos continuar celebrando a sua morte. E eu quero ler com os irmãos Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, para nós meditarmos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? É o segundo livro. Capítulo 5, e o versículo é o primeiro. Aleluia. Quem encontrou, diga aleluia. Glória a Deus, a igreja está ligada. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Êxodo, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Versículo 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Glória a Deus. Quem é que gosta de deserto? O deserto, na nossa linguagem, né, cristã, a gente ouve muito essa palavra: estou no deserto, irmão, estou no deserto, saí do deserto. Por si só, o deserto significa um lugar de escassez, onde não tem recursos, onde tudo é difícil. O que tem lá em abundância são dificuldades, né? Tem muita areia, muito sol, muito calor, e acontece o contraste, às vezes muito frio, porque se de dia dá 50 graus, à noite chega a 0 grau. Então é um lugar de extremos, onde é impossível você sobreviver, é quase impossível. Tem regiões de deserto que realmente é difícil. Existem pessoas que moram no deserto, né? Mas eu creio que existem pontos do deserto que realmente é impossível você habitar. Diferentemente de um local onde tem um rio, geralmente cidades se estabeleceram onde tem rio, águas boas, né? E se estabelece num lugar que é possível, tem condições de você sobreviver, ou de você crescer, plantar, colher, edificar, enfim. Mas o deserto é um lugar de escassez. A gente, como cristãos e conhecedores das Escrituras Sagradas, naturalmente a gente identifica o deserto como lugar de escassez.
E todos nós, e isso é um sentido figurado também, se aplica figuradamente a nós, quando eu não estou lá no deserto do Saara, no meio da areia, no meio do vento, das tempestades de areia, não estou, eu estou aqui, numa cidade, tenho uma casa, tenho uma vida e tal, mas eu digo, estou no deserto. Por quê? Eu estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, e eu digo que estou no deserto. Mas irmãos, nesse versículo, o que é que o Senhor disse para Moisés e Arão? Vá a Faraó e diga essas palavras para ele: deixe ir o meu povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe aí o meu povo, porque eles vão celebrar uma festa para mim. Mas não é no clube, melhor clube da cidade não, é no deserto. Isto é muito sério, irmão. Mas aí agora vamos olhar para nós. Por que Deus levar o povo para o deserto para lá dar uma festa? Mas o deserto não tem nada, é um lugar de dificuldade, lá não tem nada, é um lugar de escassez. E por que o Senhor ordenou a Moisés e Arão que pedisse a Faraó que deixasse o povo ir para o deserto para lá me oferecer uma festa? Fazer uma festa ao Senhor, adorar ao Senhor, fazer uma festa no deserto. Eu acho que Deus não está muito certo do juízo não. Eu acho que ele está meio sem, não é? No nosso bom senso, é um contrassenso a ordem de Deus. Queridos, mas eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor Jesus disse que é mais fácil um rico, vamos usar isso aqui, o rico entrar, um camelo passar por um fundo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Geralmente, riqueza denota o quê? Condição de você fazer o que você quiser, comprar o que você quiser, ir para onde você quiser, realizar os projetos que você quiser. Você tem posses, você tem condições de resolver, você não está em deserto. Mas quando você diz assim, alguém está no deserto, significa dizer que ele não vai poder contar com nada, no caso aqui, a não ser da dependência total e completa do Senhor. Então, quando eu acho que eu posso alguma coisa, eu estou numa posição, não estou numa posição boa de oferecer, digamos, de agradar a Deus, porque tudo que Deus deseja, diferentemente daquilo que às vezes eu pensava assim, meu trabalho não tem nada a ver com Deus, meu trabalho é meu trabalho, e vou para a igreja servir a Deus é outra coisa, Deus não tem nada a ver com isso. Bobagem, isso é coisa de menino, coisa de criança que não entende que a minha vida, o meu trabalho, glória a Deus, ixi. Aleluia. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro não pertence ao Senhor, nós estamos o quê? Colocando Deus de lado. Ei Deus, eu sei administrar minhas coisas, eu tenho inteligência, eu tenho força, eu posso conseguir. Mas quando o Senhor diz a Moisés, diga a Faraó que libere o meu povo para fazer uma festa no deserto, é porque quando nós deixamos toda a nossa força, toda a nossa inteligência, deixamos todos os nossos recursos e dizemos, agora nós estamos aqui, Senhor, e não temos nada, não somos nada, não podemos nada, porque cremos que tudo vem do Senhor. Aí o Senhor diz, agora chegou a minha vez, agora chegou a minha vez de operar maravilhas, realizar milagres. Porque pensa uma coisa triste, essa semana eu compartilhei com os irmãos um vídeo que fala de ingratidão, não é? Que a pessoa, Deus faz maravilha na minha vida, e eu digo, não, aqui foi minha inteligência, foi fulano que me deu a oportunidade, que me indicou, e Deus não é glorificado. A pessoa não percebe que Deus moveu os céus e a terra para lhe abençoar, não é? Para lhe fazer prosperar, e você não dá um glória a Deus, não vem na congregação dizer, obrigado porque o Senhor abriu as portas. Você estava num deserto e Jesus lhe abençoou, alguém, né? Então, meus amados, quando o Senhor quer que nós vamos para o deserto, é porque Ele sabe quem eu sou, Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que nós somos tendenciosos a não honrar ao Senhor, e não dar a glória devida a Ele, e está escrito, minha é a glória, e a outro eu não darei, aleluia.
E como é maravilhoso nós que conhecemos ao Senhor, que fomos perdoados os nossos pecados e agora poder em todo instante render graças e ações de graças a Ele, independente da circunstância favorável ou no deserto, porque no deserto aí sim, aí você vê a glória de Deus. Não sei se você sabia, mas eu creio que muita gente sabe que no deserto foi aonde o povo pôde perceber, não uma vez, nem duas, nem por um momento, mas o tempo inteiro, de dia e de noite, eles estavam contemplando o sobrenatural. De dia e de noite, de dia e de noite. Mas como assim? Deus estava na presença dele todo? Estava. A Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem de dia sobre eles para diminuir o calor. E eles estavam no ar-condicionado natural dado por Deus, uma nuvem. Essa nuvem, durante 40 anos, ela não saiu de cima do povo de Deus. E de noite, para que eles não ficassem no escuro e ficassem com frio, tinha uma coluna de fogo, coisa sobrenatural. Se dissesse assim, não, a nuvem não, tem dia que está nublado aqui, é show de bola, bonito, né, gostoso e tal. Mas lá era todo dia, o dia todo, todo dia, o dia todo. A nuvem, o Senhor, de tal forma que a nuvem estava lá sobre eles. E se a nuvem começasse a andar, eles tinham que desarmar todos os acampamentos e seguir a nuvem. E quando era de noite, uma coluna de fogo clareava e aquecia o que chamavam de arraial. Então, de dia e de noite, durante 40 anos no deserto, eles contemplaram a glória de Deus. E a coisa era tão séria que o fogo estava lá, a coluna de noite. E se o povo pecasse, o povo sabia que o Senhor estava irado só por causa do movimento do fogo. O povo corria, pedia perdão e Moisés corria, oferecia sacrifício. E a nuvem, aliás, a coluna de fogo se acalmava, o fogo ficava tranquilo. A presença de Deus era com eles diariamente. E onde era isso? No deserto. Aí a gente diz assim, poxa, eu gostaria de estar lá para me contemplar essa glória. Bom, você quer estar no deserto? Não é? Todos que contam as suas experiências, as suas maiores experiências com Deus, todos que contaram o seu crescimento espiritual, a visão que foi ampliada a respeito de Deus, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, todo o seu crescimento espiritual, de todos, sempre foi no deserto. É como bem dizem há muitos pregadores, deserto não mata crente, deserto faz o crente se aproximar e conhecer a Deus, que esse é o objetivo. O Senhor não podia fazer uma festa lá no Egito com o povo, mas disse, Faraó, deixe meu povo, porque para ir o meu povo para o deserto, para lá eles fazerem uma festa. Irmão, no deserto nós conhecemos muito melhor o Senhor. Jó disse o que? Eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas foi no deserto da vida dele, na doença, na perca, né? Na doença é que ele disse, agora os meus olhos te veem. Eu conhecia somente de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Querido, o deserto não mata crente, o deserto fortalece crente. E se você está passando por um deserto na sua vida, seja qual for, financeiro, por doença, problema de relacionamento na sua casa, se o seu marido não se converteu ainda, se a sua esposa não se converteu ainda, fique firme, porque o Senhor vai revelar a sua glória na sua família. Você só não pode ficar como um covarde, como murcho, mas faça resplandecer a glória de Deus que está sobre a sua vida. E muitas vezes resplandecer a glória de Deus na sua vida significa, sabe o quê? É você se recolher para buscar a face de Deus no seu quarto, onde ninguém está vendo. Você está ali ajoelhado e chorando, Deus, abençoa a minha casa, que a minha casa seja uma casa de bênção.
E enfrentar o inimigo muitas vezes é você às vezes ficar caladinho e dizer: Senhor, contempla. E você se retira e vai para o seu lugar secreto e lá coloca diante do Senhor as palavras, as incompreensões, a falta de reconhecimento, as blasfêmias, as mentiras. O Senhor está aqui tudo no teu altar. Isso é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Querido, quando nós entramos no deserto, entendemos que Deus é comigo, Deus está comigo nessa luta, nessa peleja. E tem pessoas que passam 10, 20 anos, 30 anos orando pelo marido se converter e não desiste. Isso é que é fé, porque a grande fé não é revelada assim: eu vou orar e Deus vem, bum, resolveu. Ô glória, uma coisa linda, maravilhoso, é maravilhoso. Mas às vezes pessoas passam 20 anos orando por um marido trabalhoso, que lhe humilha, que não reconhece o seu valor, que inventa mentira ao seu respeito, mas ela está firme em Jesus. Jesus, eu creio que o Senhor vai salvar, eu creio que o Senhor vai salvar, porque eu creio que Ele é precioso aos teus olhos. Está na batalha, você não desiste. Isso é deserto, é um deserto terrível. E o melhor, revela diante de Deus o seu valor. Alguém pode olhar e dizer: puxa vida, faz tantos anos de crente e não mudou nada na casa dessa pessoa. Mas ela diz: eu estou clamando, eu estou confiando que o Deus de Israel, o Deus dos céus, é capaz de me fazer um banquete no deserto. É capaz de, aonde não tem comida, Ele gerar alimento. Ele alimenta a minha alma, Ele me dá alegria, me dá prazer de saber que Ele está comigo. Irmãos, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Até os 30 anos de idade, fiquei na igreja, servindo ao Senhor e tal. E com 30 anos de idade, aconteceu umas coisas, acabei afastando da igreja. Eu nunca deixei de crer no Evangelho, nem nunca neguei o Senhor. Mas você afasta da igreja. E Deus nesse período me guardou de muitas coisas, apesar de eu não estar em obediência. Mas quando eu voltei para o Senhor, para servir a Deus novamente, foi porque eu reconhecia o milagre de Deus na minha vida, a proteção de Deus, apesar de eu estar sendo infiel, porque Deus é assim. Mesmo eu sendo infiel, Ele continua fiel. E quando eu voltei, entrei num deserto terrível, sozinho. Não tinha problema financeiro não, irmão, nem de saúde. Meu problema era a solidão, eu estava sozinho. E solidão é coisa triste. Tem uns que lidam bem com isso, outros lidam com mais dificuldade. Mas eu não tinha para onde correr, porque eu queria ser fiel ao Senhor. E a minha corrida foi para onde? Para os pés do meu Deus. Eu fiz dos pés de Jesus o meu lugar secreto, os pés de Jesus o meu refúgio, a minha fortaleza. E hoje, quando eu olho assim para trás, eu digo: só Jesus para fazer isso, o que fez na minha vida. Foi lá onde eu pude perceber a intimidade com Deus, onde eu pude saber que Jesus andava comigo, como até hoje. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Foi lá naquele deserto. Foi naquele deserto que eu cresci em intimidade com Deus, porque eu tinha conhecimento, é uma coisa, mas intimidade você tem quando você se relaciona. Eu posso conhecer muito sobre Sadraque, saber e tal, o que ele faz, profissão, conhecer muito, né, Sadraque? Mas se a gente não conviver, não tem um relacionamento, a gente não vai ter aquela intimidade, né? De sentir o coração do outro, não é assim? É desse jeito. Então eu pude, foi no deserto que o Senhor me ensinou até a não pedir nada para mim. Foi no deserto. Hoje eu não peço nada para mim. Mas, pô, como é que pode? Você não pede não? Quando você está com dificuldade financeira, você não pede não? Peço não. O Senhor me ensinou uma coisa: somente a adorar. E eu aprendi isso foi no deserto. Porque eu sei que se eu estiver com o meu coração cheio de amor por Jesus, amando Ele, nos pés dEle, adorando, está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos a ordem das coisas. Buscamos primeiro as coisas, deixamos o reino em segundo lugar. Eu não vou não, estou cansado.
Eu não vou contribuir não, porque eu estou querendo comprar um carro, comprar uma televisão nova, uma geladeira nova. Não vou contribuir não, esse dinheiro eu não posso mexer não. Em primeiro lugar o quê? As coisas. Mas eu conheço pessoas que tinham uma necessidade e tinham um carro. Isso é um fato. E ele querendo vender o carro para resolver umas coisas e tal. Aí ele disse, não, vou vender não, vou dar na obra de Deus. Vou vender não, isso vai ser útil na obra de Deus. Era uma Kombi para trazer o povo para a igreja. Vou vender não. Deixa aí na obra. O que foi que aconteceu? Hoje ele está numa Hilux. Ele tinha uma necessidade, ele podia ter vendido para resolver. Era uma liberdade que ele tinha, tá certo? Assim como você deve se sentir livre. Aliás, o Senhor nos chamou para isso, para liberdade. E nós não queremos aqui, na missão apostólica, de maneira nenhuma e nunca querer constranger ninguém a nada, mas nós precisamos ensinar a vocês a chegar nos pés de Jesus e os caminhos que o Senhor deseja que nós trilhemos, o caminho da paz, da liberdade, da alegria, do amor, da satisfação, da liberalidade. Liberalidade, irmão, você tem a mão aberta. Tem caba que não dá um pão um doido, né? E para a obra de Deus de jeito nenhum. É negócio do pastor, para a igreja, não. Irmão, faça para Jesus. Se você fizer para Jesus, a glória é grande, a bênção é grande. Então, foi no deserto que Jesus me ensinou a não pedir nada para mim. Eu não consigo, já pensei em pedir, viu, irmão? Mas quando eu digo assim, o negócio está apertado, né? Eu penso assim comigo, o negócio está apertando, tem as contas para chegar aí, não tenho dinheiro e agora? Vou pedir, mas quando eu penso, o Espírito Santo diz assim, não peça. Se você pensar, aliás, se você pensar, vale aí, nova palavra aí do vocabulário, você pensar, viu? Se você pedir, se eu pedisse, eu estaria pecando contra o Espírito Santo. Isso é uma coisa que você não aprende na teoria. Vocês podem até estar entendendo o que eu estou falando, mas na prática mesmo, só o Senhor pode ensinar cada um, porque o Senhor trata com cada um de forma diferente. Mas foi no deserto que o Senhor me ensinou a somente adorá-lo. Sabe por quem eu peço? Eu peço pelo irmão Pequeno, pela sua esposa, eu peço pelo irmão Osineudo, né, Márcia? Não. Osineudo. Glória a Deus, pela esposa dele, pelos irmãos. Eu peço por todos. Mas por mim, Jesus, não. Eu peço por mim o seguinte, isso aí eu peço. Todo dia eu digo, Jesus, a única coisa que eu preciso de verdade é te amar. A única coisa que eu preciso de verdade é ter um coração semelhante ao de Jesus, cuja motivação de vida era fazer a vontade do Pai. Eu só peço isso todo dia. Aí eu digo assim para Jesus, para disfarçar, eu digo, Jesus, isso é a minha oração todo dia. Né? A pessoa pensa até que é uma oração repetida, né? Jesus, transforma o meu coração, eu quero ter um coração igual ao de Jesus, coração de uma criança, de poder enfrentar as coisas do jeito que elas são, de não ter um julgamento, não estar julgando as pessoas. Mas eu só aprendi isso, irmão, no deserto. E o Senhor quer fazer uma festa. E se você quer que Jesus lhe fale ao coração, deixa eu só ler aqui para a gente encerrar aqui e celebrar a ceia do Senhor. Livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a trarei e a levarei para o deserto. Para quê, irmão? Para quê? E lhe falarei ao coração. Oséias 2:14. Eis que eu o atrairei para o deserto e ali o que? Falarei ao seu coração. Porque, irmão, quando eu estou muito bem, eu não preciso de Deus, eu não estou nem aí, não vou ouvir a voz dele. Mas se o Senhor diz o quê? Eu vou atrair eles para o deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. Então, considere assim, Jesus, eu estou passando por um deserto, isso é um fato, é real. Você está no deserto, mas você precisa tomar posse, que ali o Senhor vai falar ao seu coração. Ali o Senhor vai fortalecer a sua fé. Ali o Senhor vai mostrar a sua glória e o seu poder. Ninguém jamais viu tantos sinais e maravilhas da parte de Deus como o povo que andou no deserto. Jamais. Eles ouviam Deus falar como vocês estão me escutando. De tal forma que eles, ao escutarem a voz de Deus,
Eles ficaram todos atemorizados e disseram: ei, nós não vamos ficar aqui não. E caíram, correram com medo da voz de Deus. Mas por que será que eles correram? Porque eles não estavam na posição correta. Eles não estavam na posição de amar a Deus. Eles estavam fazendo de Deus um escravo, um servo, e não um senhor. O oposto disso aconteceu com Saulo. Saulo, no caminho de Damasco, ouviu a luz. As pessoas que estavam com ele, os soldados, fizeram o quê? Fugiram. Mas Paulo não fugiu, ele caiu, foi de joelho. Alguém diz que o Senhor queria matar Paulo, né? Mas aí, como ele caiu de joelho, aí Deus não suporta quem se coloca de joelho na sua presença. Os outros fugiram, ouviram a voz, mas não viram nada, mas ouviram e ficaram atemorizados e correram. Por quê? As pessoas não conheciam Deus. Apesar de Paulo estar perseguindo a igreja do Deus vivo, mas ele temia a Deus. Ele amava a Deus. Ele não conhecia a Jesus, mas ele amava a Deus. E quando ele viu a luz, ficou cego, seus olhos foram derretidos e ficou sem ver nada. Ele não correu. É um contraste, um contraposto aí do povo lá no deserto. Quando ouviram a voz de Deus, eles correram e disseram: Moisés, fique você aí, tudo que Deus mandar você anotar, tudo que Deus mandar, você diz para nós, porque ninguém consegue ouvir a voz de Deus, a sua glória é tremenda. Então nenhum povo viu a voz, aliás, viu a glória de Deus como o povo viram. E é maravilhoso que corremos o risco ao ouvir a voz de Deus, ao ver a sua glória, não glorificar o seu nome, não crer nele, duvidar dele. E nós conhecemos tantas, poderíamos falar sobre isso, mas não vamos falar nisso. Queridos amados, se você considera que está passando por um deserto, saiba que é aí, nesse lugar, que o Senhor quer fazer uma festa com você. Saiba que é aí, nesse lugar onde você está, que o Senhor quer falar ao seu coração. É nesse lugar, é no deserto. É nesse lugar que você vai descobrir quem você é em Deus. Não é que Deus tem prazer em fazer nós sofrermos, mas Ele quer conhecer a sua disposição. Irmãos, eu vejo os crentes muito molenga. Por qualquer coisa, não vou mais essa igreja não. Por qualquer coisa, abandona. Só pensam em si. E no deserto você não tem como pensar em si, porque lá você não pode voltar mais. Lá no deserto você só tem Deus. Só tem o alimento que vem do céu, o maná. Você só tem a nuvem para lhe proteger e a coluna de fogo para alumiar a sua escuridão. Lá você tem Deus, somente o Senhor. E se você crê nisso, você vai desfrutar, vai descansar, como foi falado aqui. Vai descansar na presença, porque uma coisa é certa: o povo, quando saiu do Egito, eles caminharam em direção à terra prometida, e em 1 ano e pouquinho eles chegaram nos limites da terra. Eles estavam no deserto, com 1 ano e meio aproximadamente, eles chegaram nos limites da terra. O que aconteceu? Outro dia Márcia falou aqui, foram ver a terra, comprovaram que a terra era boa, que a terra realmente manava leite e mel, trouxeram um cacho de uva, 2 homens trazendo um cacho de uva, e disseram: realmente a terra é show, é do jeito que você descreveu, mas tem um gigante, tem as muralhas, e nós somos como gafanhoto na frente deles. Essa mensagem contaminou a congregação, contaminou os ouvintes, e apesar de 2 deles insistirem com eles que Deus ia introduzir eles na terra, eles não creram, e por causa dessa incredulidade, o Senhor disse: eu rodearei esse povo deserto. E rodearam 40 anos. Eu estou querendo dizer com você, meus amados, enquanto você não entender que está no deserto, e que o Senhor é capaz de resolver o seu problema, é capaz de solucionar a sua luta, a sua dificuldade, lhe dar vitória sobre isso aí. Se você crê que as muralhas dos gigantes são maiores do que Deus, se você não crê que Deus é capaz de engoli-los, de destruí-los, de derrubar essas muralhas, você vai rodar, ao invés de 1 ano e meio, vai rodar 40 anos.
se nós crermos que o Senhor está conosco e assumirmos a posição de filhos, como somos, e cremos que o Senhor está conosco e não recuarmos, não duvidarmos que o Senhor é capaz de fazer, você vai possuir a terra rapidinho. Entende o que eu quero dizer? Rapidinho, 1 ano e meio ele estava na extremidade da terra e poderia ter entrado na terra e desfrutado da bênção que Deus tinha para eles. Mas foi o que o Senhor disse, por causa da incredulidade deles, eles vão rodear a terra, e nenhum dos que duvidaram entrarão na terra, mas todos vão cair no deserto. E só os homens de 20 anos para cima morreram todos, por 39 anos todos morreram, e a nova geração foi que entrou na terra, exceto Caleb e Josué, que foram os únicos que creram. Aliás, sem falar com Moisés, que Moisés sabe que creu, mas nem Moisés entrou na terra. Mas Caleb e Josué, que lutaram contra as palavras de incredulidade, eles entraram e possuíram a terra e tomaram posse dela e desfrutaram das riquezas e das bênçãos de Deus. Queridos, o que eu estou querendo falar nisso hoje é que nós precisamos de viver uma medida de fé medíocre, uma medida de fé pequena, e tomar posse de que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que a minha incapacidade, é maior do que a minha falta de inteligência, é maior do que alguém que se levanta contra mim na minha casa, mas você se levanta como um gigante. Eu tenho dentro de mim o Deus Todo-Poderoso. O gigante disse a Davi: você vem em mim com espada, com escudo e com lança. E o cara humilhou ele, disse: você, porventura eu sou algum cão para você vir a mim com um pedaço de madeira, um cajado? Que conversa é essa? Eu quero guerrear. O cara era honesto. Eu quero guerrear de homem para homem, não com um camarada que vem com um pedaço de pau na mão, não é? Mas aí Davi diz: você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti, não é confiando na minha força, não é na minha capacidade de guerrear. Eu não tenho armadura apropriada, eu não tenho uma arma apropriada, um escudo apropriado, eu não tenho. Mas acontece que você não está vendo, mas eu sei, eu estou vendo pela fé que o meu escudo está aqui diante de mim. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, as bestas feras do campo comerão a sua carne. Isso é que é fé, irmão. Ele estava no deserto, numa encruzilhada terrível, mas ele disse: olha, aí, colocou sua vida em risco. E quantos de nós não queremos arriscar nossa vida por Jesus, né? Quantos de nós não estamos dispostos a arriscar a nossa vida por Jesus? Não estamos dispostos a contribuir na obra de Deus para ver almas se convertendo? Quantas vezes nós não estamos dispostos a liberar o que é nosso, entre aspas, né? É meu, tomamos posse que é meu, e dizer: não, eu não tenho nada, quem tem tudo é o Senhor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma coisa que eu achei linda aqui na igreja. Geralmente quando o irmão Márcio diz assim, oportunidade para os irmãos, né, honrarem a Deus, adorarem a Deus através das ofertas, e a igreja quase toda vem contribuir. Meu irmão, pensa numa coisa que me alegra o meu coração. Vocês podem não ter muito, mas o seu desejo de contribuir, se levantar e vir dar sua contribuição, para mim alegra muito o meu coração. De glória a Deus, Jesus, que encaminha esse povo no caminho da liberalidade, no desejo ardente de contribuir na obra de Deus, porque se é investindo, o Senhor lhe abençoará. É uma coisa linda, aleluia, é uma coisa linda o que o Senhor pode fazer na nossa vida quando todos nós. E eu digo uma coisa: uma igreja que ela é liberal em tudo, no seu coração, a sua vida inteira é para o reino de Deus, é uma igreja rica. Ela é rica espiritualmente diante de Deus, mas ela também enriquece financeiramente, porque o Senhor disse aos que estavam duvidando que o Senhor não era capaz de abençoar, ele disse: fazei prova de mim, e veja se eu não abrirei as janelas do céu. E veja, se na sua dificuldade você diz: está aqui, eu vou contribuir, porque eu quero honrar meu Deus, e Deus vai honrar, Deus vai lhe
vai dar abastança, vai prosperar as suas finanças, porque essa é a verdade. O contrário disso acontece, sabe o que? Não vem a chuva, nem a temporã, nem a seródia, né? Nem a tempo, nem a fora de tempo. Não vem, vai encerrando, aí vem os devoradores. Mas quando nós amamos ao Senhor e fazemos para o Senhor, a Bíblia diz: o Senhor ama o que dá com alegria. Dar aqui é dar, é tudo. Tudo que eu digo é a minha vida inteira. E isso é maravilhoso. Eu quero convidar a irmã Márcia para nós adorarmos ao Senhor. E espero que o Senhor abençoe um lugar de morte, entendendo que o deserto é um lugar de vida. Porque quando é um lugar de morte para mim, eu preciso morrer, as minhas vontades, os meus conceitos, tudo precisa ficar lá no Egito. Agora, o deserto, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu sei que aquele que pode todas as coisas está conosco. Ali Ele vai me dar alimento, Ele vai me dar cobertura, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar vestuária, Ele vai me dar tudo que eu preciso. E a única coisa que Ele quer é fazer festa conosco e falar o nosso coração. Quem crê que Jesus pode falar no seu coração no deserto? Então dê glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.